Boa noite a todos, eu sou Aparecida, do curso de Biblioteconomia Noturno. Eu estou no último semestre agora e eu aceitei fazer parte da Semana da Bíblia para participar e passar para vocês também a experiência que eu tenho também na área. E assim com a Marcela, também estou na segunda graduação, também sou formada em História, eu me formei em 2000, aí no IFEMEST, dei aula durante 7 anos, adoro dar aula, História, mas por outros motivos eu deixei de dar aula em escola, mas continuo dando aula particular, né? Mas eu adoro dar aula, adoro dividir conhecimento, e eu acho que é por isso, entre os motivos também, que eu resolvi fazer essa graduação em Biblioteconomia. Então, eu acho muito importante a gente dividir o conhecimento com outras pessoas e, em troca, ganhar, né, experiência e conhecimento com as mesmas pessoas. Então, essa troca de informação você pode conseguir de várias maneiras. E, dentro da biblioteconomia, é uma maneira muito legal de trocar experiência com vários tipos de pessoas e a gente só ganha com isso. Tá? Então, quando eu saí, depois de dar aula há 7 anos, eu já estava no primeiro semestre, segundo semestre de biblioteconomia e resolvi entrar logo bem mais cedo no mercado de trabalho. Então eu deixei assim, de uma semana para outra, uma semana dando aula de História, ensino médio, né? E na semana seguinte estava numa biblioteca. Então foi assim uma coisa assim, uma mudança bem brusca, tá? E a questão não é somente isso, é que na biblioteca onde eu fui trabalhar existiam os livros estavam lá na estante, só que existia a instituição, a biblioteca, o serviço não funcionava. Porque os livros estavam totalmente jogados lá na estante, com zero de organização, né? Não havia bibliotecário no local, então as pessoas, os próprios funcionários iam lá, pegavam o livro da estante, da onde tirava, colocava, e muitas vezes não colocava, né? Levavam para casa, em casa. Então, eu fui contratada para esse estágio exatamente a partir do zero. Então, primeiro organizar os livros na questão da área de conhecimento e aquela coisa bem técnica mesmo. Resumir, indexar, catalogar, colocar numa base de dados. Então, na verdade, o meu trabalho teve vários estágios. O primeiro estágio foi totalmente técnico. Bom, esse estágio, aliás, foi o único estágio que eu fiz. Mês que vem, eu estou lá, vou fazer 3 anos que estou lá. No começo desse ano eu fui efetivada. E a questão é que não existe nenhum bibliotecário lá, na verdade, só eu. Né? Eu fui registrada como auxiliar de biblioteca, ou seja, auxiliar de mim mesma. Né? Então, sou eu e só eu. Né? Mas, por questões do CRP, eu sou auxiliar de mim mesma. Né? Bom, o local que eu trabalho é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a BIT. Vou falar um pouquinho da BIT primeiro. Bom, então a BIT ela é uma associação de âmbito nacional e ela trabalha com as empresas pequeno, médio e grande porte da área têxtil e confecção. Tá? Ela foi fundada na década de 80, com este nome. Existiam sindicatos regionais, e ainda eles existem, mas a BIT ela foi criada justamente para reunir esses sindicatos e trabalhar para o desenvolvimento e o progresso do setor no Brasil. Então, o importante do setor, como vocês devem saber, né, a indústria têxtil é muito importante, ela é muito forte no Brasil. E a questão é que, mesmo sendo forte e sendo um setor rico e próspero no Brasil, o que eu notei desde o momento que eu cheguei lá é que não existia um serviço de informação organizado. Então, o acervo lá era riquíssimo,
na questão de história da instituição, da parte de comércio exterior, da parte técnica, da parte têxtil, só que não existia ninguém para organizar essa informação. Quer dizer, os próprios funcionários tinham informação lá na biblioteca, mas não tinham como acessá-la, e os associados, que é o público-alvo da biblioteca, também iam lá, olhavam o livro, achavam bonito a biblioteca, que o local muito bonito, e saíam porque não tinha como acessar a informação, porque não tinha ninguém para organizar a informação. Tá? Então, aqui são alguns números do setor têxtil no Brasil. Eu coloquei só para mostrar como o setor é importante, é rico, é próspero. Então, ele precisa de profissionais que trabalhem junto a essas empresas. Tá? Então, são 30 mil empresas, e a gente sabe que na maior parte dos grandes setores de produção no Brasil, nos setores econômicos, são formados pequenas e médias empresas. Né? Eles empregam mais ou menos 1.700.000 pessoas e têm um faturamento anual de 50 bilhões de dólares. É o segundo maior gerador de empregos na indústria de transformação. Né? Produção média anual são 9 bilhões e 800 milhões de peças, são quase 10 bilhões de peças por ano. É o maior produtor mundial em moda praia. Quinta maior indústria têxtil do mundo, e poderia estar numa situação melhor, com certeza. Segundo maior produtor mundial de denim, o jeans, só perto dos Estados Unidos. Terceira maior produtora de malhas do mundo. Estimativa de 2010 para exportação, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E importação, 3 bilhões e 400 milhões de dólares, ou seja, quase o triplo. Né? A gente vê que mais importa do que exporta. Então, como eu disse, por ser um setor assim, tão próximo e rico, a gente vê que tem algumas coisas erradas no setor. Né? Então, fala um pouco da constituição do acervo. Como eu falei, eu cheguei lá, os livros estavam na estante, todos bagunçados no local, então eu comecei do zero. Então, como é que foi meu trabalho lá? Primeiro, como eu cheguei lá, assim, caí de paraquedas na biblioteca, e o diretor falou que eu tinha que partir do zero, né? E esse zero para mim era bem zero, porque eu estava no segundo semestre da faculdade e eu sabia que alguns serviços técnicos eu estava boiando, na verdade. Então, que serviços seriam esses? Lógico, catalogação, indexação, essas coisas bem técnicas que no segundo semestre algumas delas não tinham nem visto ainda na faculdade. Né? Então, eu pedi ajuda para a professora Ivete, para a Regina Novato, essa questão de indexação, catalogação, CDU, CDD, essas coisas todas, né? Então, foi legal assim, porque eu aprendi na sala de aula e ao mesmo tempo estava colocando em prática. Então, teoria e prática praticamente simultaneamente. E isso foi muito legal porque eu estava sozinha na biblioteca e eu tinha que me virar. Né? Lógico, eu cometi muitos erros, muitos eu corrigi, outros acho que não, tudo bem. Mas assim, eu pedi ajuda dos professores e eu fui sempre bem recebida pelos professores quando precisava de um apoio mais técnico. Tá? Aqui alguns números do acervo, então eu tenho 4.200 livros, mais ou menos. A maior parte do acervo são livros técnicos, e também foi uma outra dificuldade muito grande, porque eu tinha que resumir, indexar livros técnicos em alemão. Né? Então eu tive que correr atrás de dicionários de alemão e descobri, né, que algumas palavras, por serem livros técnicos, algumas palavras se repetiam. Chegou uma hora que eu pegava um título de um livro e naturalmente já traduzia, né, porque eram termos que se repetiam. Então isso foi legal porque você acaba aprendendo termos técnicos, não só em português, como em alemão. Né?
E como eu vinha de uma outra área completamente diferente, eu fui então entrando nessa área mesmo assim de entender assuntos da área têxtil, da área de confecção, então assuntos que eu não tinha assim, conhecimento nenhum. Então isso é importante porque a gente de repente está numa função e vai para uma biblioteca, ela é especializada, como é o caso da biblioteca da IT, e você tem que ir rapidinho, você tem que se inteirar do assunto, você tem que ler, você tem que estudar sobre o assunto, e no meu caso, lá dentro eu peço muito ajuda para o engenheiro têxtil, que é consultor, então é uma pessoa muito entendida na área. Peço informações pessoal do comércio exterior, do departamento de economia, que é o pessoal que eu tenho mais contato. E assim a gente vai se encaixando na história. Então você não pode simplesmente se fechar lá e vamos ver o que acontece. Você tem que trocar essa informação com os próprios funcionários, porque afinal de contas você está entrando numa área que você não conhece. E esse é o meu caso, né? Os periódicos são mais ou menos 1.300 periódicos. A gente trabalha com clipes antigamente impressos e agora são clipes eletrônicos. Também é um serviço que eu faço todo dia também. Recebo um clipe e eu faço o clipe do clipe, porque tem clipe que tem a mesma notícia, só com um veículo diferente, a informação é a mesma, e a gente vai então peneirando e passando para frente. E eu tenho bastante documentos iconográficos. Também não tinha noção nenhuma de como catalogar esses documentos. E são muitas fotografias que a gente vai catalogando. E aí é uma experiência legal porque é um outro tipo de suporte que a gente trabalha. Então a biblioteca, apesar de ela ser uma biblioteca tradicional, ela tem essa parte mesmo do eletrônico, do suporte mais moderno, da digitalização, do arquivo eletrônico. Então, o público da biblioteca é legal assim, porque vai bastante pesquisador trabalhar com a parte da história da indústria têxtil. Aí eu me senti em casa, né? Então, história foi comigo, né? Então, a gente tenta fazer um trabalho assim, o pesquisador chega, o professor chega, o associado chega, a gente tenta conversar com a pessoa, o que ela quer, o que ela está procurando. Isso eu posso fazer porque é uma biblioteca pequena, você tem um número de visitantes por dia pequeno, então a gente pode fazer um atendimento mais personalizado, mais individualizado, que é uma experiência plena, porque eu não tive uma biblioteca grande com um grande volume de acervo, de bastante funcionários, de muitos frequentadores, muitos usuários. Então, é um tipo de atendimento diferente que você pode dar para essa biblioteca que tem esse formato. Né? Então, são estudantes, professores, universitários, os associados e os frequentadores, colaboradores internos, que são os próprios funcionários. Então, isso aqui foram as etapas que eu falei do meu serviço, que é praticamente diário. Como eu falei, no começo foi extremamente técnico, né? E eu cansei de responder perguntas dos próprios funcionários da casa, perguntando o que é biblioteconomia? Isso existe? Né? Onde é que faz isso? O que você faz? Então, aquela velha história, é aquela pessoa que vai pegar o livro, tirar pó, guardar o livro na estante, emprestar o livro da baixa, né? E aí a gente vai conversando e vai mostrando que vai bem além. A gente faz atendimentos por telefone, mando arquivos, por e-mail. Então, às vezes, o usuário nem precisa ir à biblioteca. A gente faz esse atendimento online. E, de repente, eles acham que não. Esse serviço de pessoal do TI. Não é pessoal, não é coisa de bibliotecário. O bibliotecário trabalha com suporte de papel. Né? Com papel, com documento antigo. Nada de suporte eletrônico. Isso aí é coisa do pessoal do TI. Então, chegou uma hora que não aguentava mais explicar para os próprios funcionários o que faz um bibliotecário, além de colocar livro na estante, tirar da baixa, tirar pó, né? Então, eles acabaram, com o tempo, essa barreira acabou caindo e eles descobriram vários documentos que estavam lá
escondidos do departamento deles, e fala assim, então você agora dá um trato no departamento, um documento, vou deixar com você aí. Então, o que acontece? Os próprios funcionários têm nível superior, estão cursando, eles às vezes não conhecem o bibliotecário. Quais são as habilidades do bibliotecário? O que ele faz? Né? Quais são as perspectivas? Quais os suportes? Quais as ferramentas que nós podemos trabalhar? E isso, dentro da indústria têxtil que eu trabalho, isso é muito importante, porque a maior parte das empresas são de pequeno e médio porte. Então, a quantidade de informação diária que eles têm pelos vários canais de comunicação é muito grande. E essa informação fica perdida, porque, principalmente informações da área de inovação tecnológica, muito importante, eles não têm como mandar um funcionário para um seminário, para uma palestra, para um workshop, para uma conferência, para uma exposição lá fora. E aí essa informação de inovação tecnológica foi perdida. O que acontece? Se eles não têm um funcionário, uma pessoa especializada, ou uma biblioteca, ou um centro de informação, essa informação fica perdida e essas empresas acabam sendo prejudicadas. Então, eu acho que nós, bibliotecários, dentro não só da indústria têxtil, mas da indústria em geral, eu acho que é um campo de trabalho muito legal para a gente poder organizar essa informação, disponibilizar essa informação, para que a empresa, a indústria em geral, o setor cresça. Então, é um trabalho que tem que ser feito todo dia, porque eu procuro informações em vários canais de comunicação, revistas, suporte tradicional, revistas eletrônicas, e a gente sempre tem que se atualizar para eles, organizar essa informação para eles e disponibilizar essa informação no caso. Tá? Então, eu acho muito importante, muito legal. E só para terminar, é uma questão que eu queria deixar no ar. Então, é o que eu penso, todo dia quando eu chego para trabalhar, é o que eu penso, né? Até que ponto uma empresa de pequeno e médio porte, seja ela de qual setor seja, né? De que maneira que nós podemos ajudar essa empresa a trabalhar, né? A progredir, principalmente na questão da competitividade, que é muito importante. Então, no setor têxtil, a gente sabe que a competição com a China, agora vem a Turquia, a Paquistão, Índia, né? Ela é muito forte. Então, essas informações elas são importantíssimas para a indústria têxtil. Então, mesmo que ela seja pequena ou média, ela precisa de um profissional habilitado que trabalhe com essas informações e traga essas informações até a indústria, até o empresário, até o diretor, até o gerente, até o engenheiro. E eu acredito que se uma pequena ou média indústria, do setor, se tiver pelo menos um profissional da área, realmente da área de ciência de informação, de biblioteconomia, a nossa ajuda vai ser muito positiva, com certeza. Né? E é isso que eu estou aprendendo onde eu trabalho. Então, eu gosto muito do trabalho que eu faço. Como eu disse, eu continuo gostando de dar aula, adoro dar aula, dou meus tempos, nas horas livres dou aula, mas eu acho muito importante você ter uma outra maneira de trocar informações, experiências com as pessoas, que é a questão do centro de informação. Você ganha muito e é uma maneira de você contribuir para a sociedade. Tem uma acredito que ele esteja contribuindo para o setor têxtil. Eu acho que o bibliotecário pode contribuir muito nessa questão questões voltadas à economia, produção econômica. Eu acho que a gente tem muita capacidade de pegar essas informações, juntar todas e disponibilizar. E eu acho que isso, a indústria só tem a crescer com isso. Não é isso.